Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, onde realmente aqui nos norteia para os nossos estudos, os nossos conhecimentos, e nós estamos continuando aí no livro segundo, onde estamos no capítulo 1, que fala dos espíritos, que estamos seguindo aí as ordens. E hoje vamos terminar a segunda ordem, que fala dos bons espíritos, e vamos falar da primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Então, querido Deus, amado Mestre Jesus, a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos acolhe todos os dias, a toda a espiritualidade amiga e aos nossos anjos guardiães, nós agradecemos a todos vocês, espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em aprendizado e onde temos essa linda oportunidade de compartilhar com mais corações as nossas reflexões, os nossos entendimentos acerca do tema de hoje, através do canal do YouTube, do Facebook, e agradecendo ao CEF, a Casa Espírita, que sempre nos acolhe e nos dá essa linda oportunidade. E pedimos, Mestre Jesus e seus mensageiros, que fique conosco, nos auxiliando nas reflexões e nos entendimentos. Então, assim para começarmos, então já feita a nossa prece de gratidão, Gerson vai dar continuidade a 110. Chegamos agora na terceira classe já, que fala sobre dos espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Aqui eu entendi que são espíritos que têm uma capacidade mais estendida. Bom, conforme vai subindo a classe, mais estendida é, né? Então, eles têm muito conhecimento, né? Que fala aqui, porém, são conhecimentos limitados, não é ilimitado. Por isso que eles ainda não, né? São da terceira classe. Mas muita capacidade intelectual e, e os tornam capazes de concatenar, mais fácil, né, concatenar as coisas a ponto de ter a plena justiça na hora de interpretar os fatos e fazer os seus julgamentos. Eu entendi dessa forma essa terceira classe dos espíritos de sabedoria. Eu também, Gerson, eu entendi assim. E esse conhecimento que fala que é ilimitado, porque se não fosse que ainda não tem o conhecimento ilimitado, porque se fosse assim, eles seriam já espíritos da primeira ordem. E quanto realmente a moralidade é mais elevada e eles têm, assim, como fazer mais um juízo reto, né? É isso que eu entendi também.
Podemos seguir? né? Suzilei vai fazer a 111? Então, 111, segunda classe, espíritos superiores, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna e elevada, e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou pela influência da matéria. Desviam-se da prática do bem. Desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. Então, nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, é uma classe bem mais elevada que as outras, né? Só perde aí para os espíritos puros. Eles reúnem as três características, né? Todas as três características num só espírito. Então, a ciência, a sabedoria e a bondade. E a inspiração que ele coloca é muito, muito mais superior do que as outras ordens, né? Da 110, da 109, é bem maior. E quando eles são... E eles procuram também o contato com as pessoas que realmente querem, né? Se afastam dos curiosos, daquele que não querem saber de nada. E quando eles, porventura, se encarnam na Terra, ele oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar no momento. Então, acredito que essa classe deve pertencer, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, quando era encarnado, né, bem antes, né, a Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Então, são espíritos bem elevados já pertencendo à segunda classe, né, os espíritos superiores. Então, o Chico Xavier, não sei se eu estou... Eu acredito que sejam esses espíritos que encarnam na Terra e que vêm com uma missão já suprema de ajuda, de acordo com a época, né, em que eles vão viver aqui na Terra. E são exceções, porque a maioria não vem, né? Não encarnam. Eu entendi assim. Verdade. Isso Eu também mesmo. entendi que são os trabalhadores da Seara de Jesus, né? Sim. Eles vêm nesse planeta de prova e expiações quando é para ajudar a humanidade, quando é para vir deixar os exemplos dos ensinamentos de Jesus. Então, eles vêm para impactar a população, né? Para chamar a população aos ensinamentos de Jesus. Então, eles vêm, eles já são mais superiores, então eles vêm para deixar o exemplo, como você mesmo falou, né? As pessoas que deixaram marcas, né? O Chico, Bezerra de Menezes, a Madre Teresa, você vê que são espíritos diferentes, né? Eles vêm para esse planeta para mostrar para a gente que é possível passar pelas adversidades, porque a história de todos eles é tudo que a gente passa.
falta de dinheiro, falta de condições, ver a necessidade do próximo e tentar ajudar a acomodar, né? Que nem Bezerra de Menezes tem várias histórias dele, tirando o pouco que ele tinha para doar, a Madre Teresa vendo as pessoas necessitadas e fazendo de tudo para ajudar, né? Então, assim, você vê que eles vieram para esse planeta para mostrar a bondade, a humildade, mas também deixar o exemplo e falar: a gente é possível de passar por essas provas e passar bem, né? Porque eles passaram por humilhação, sofreram muito, mas o que ficou mais marcado para a gente das histórias deles? O bem que eles fizeram, né? Embora a gente conheça as histórias de sofrimento deles, o que a gente lembra muito é da bondade deles, como eles passaram pelas adversidades, né? E eu acredito até que tenha alguns que encarnaram que nem se tornaram conhecidos, né? Assim como essa proporção deles, né? Passaram pela vida como espíritos superiores mesmo, com missões e que talvez não fossem reconhecidos, passaram despercebidos. Eu acredito que também Ah, tenham, né? com certeza tem, né? É porque esse mundo é tão grande, né? Mas É, provavelmente aonde ele esteve, ele deixou o exemplo, ele conseguiu mudar alguma coisa naquela população que ele esteve ali perto. Com certeza, a luz dessa pessoa que para a gente é anônima ficou isso, irradiando lá, né? sim, verdade. Isso mesmo, porque se eles são dessa classe ou não, a gente nunca vai ter assim a certeza, né? Nunca não, né? A gente não tem a certeza, mas são espíritos que realmente nos inspiram, né? Olha, podemos chegar lá. Todo mundo pode fazer esse trajeto. E como vocês falaram, esses espíritos, quando eles encarnam, né, ou reencarnam, é realmente com missão. Ele já não tem mais as provas e expiações, já é como missão, e essa missão é para o progresso coletivo, o progresso da humanidade, nunca pensando nele mesmo, porque ele não tem mais a expiação, né? Ele vem por Ele, vontade própria, né? Por É, vontade. ele isso, vem pro planeta de prova e expiação, mas eles não vêm para passar por esta prova e expiação. e Eles vêm para ajudar quem está aqui nesse planeta de prova e expiação, né? o que me chamou a atenção é quando Kardec, ele coloca, né, que só transpira benevolência. Olha como Kardec, ele colocou, ele expõe, né, que transpira benevolência. Então, olha a superioridade desses espíritos. Então, eu acredito também, certeza não tenho, mas acredito também que Kardec as mensagens que ele recebeu até para compor aqui o livro dos espíritos foram desses espíritos superiores que compõem, que transpiram essa benevolência, que fizeram tudo isso e aceitaram para nos ensinar. Então, olha só, né? Se a gente for lembrar lá no início do livro dos espíritos, tem o nome da equipe que participou. Então, olha que legal. Eles têm essa missão, mesmo no plano espiritual, de nos ajudar, né? Então, por isso que fala, quando encarnam, e não é necessário encarnar, né? Não É, é necessário eles vêm reencarnar, porque eles vão querem. continuar fazendo aí o bem para a humanidade, para a coletividade, assim como nós estamos nos apropriando desse bem, né? Desse banquete aqui que é esse livro. Porque, por isso que me chama a atenção esse último parágrafo, né? Que ele fala assim, quando por exceção Sim. encarnam sobre a terra. É para cumprir uma missão. Então, acho que eles são tão sábios, tão elevados, que a posição deles é mais de ser um mentor, um mentor espiritual Para para nós, outro né? lado, né? Porém, Colônias. para aqueles que têm, na verdade, a boa fé.
né? Então, eles têm tanto trabalho, têm tanto conhecimento, tanta sabedoria que não vai se apegar a pessoas que querem curiosidade, bem próprio. É totalmente desapegado a coisas materiais aqui da Terra e só se conectam com pessoas de verdadeira boa-fé. Entendi. Verdade. Eita. Quase Não tem Jesus. tempo a perder, E para uma não tem missão, tempo a para. perder. Cleide, você vai ler a 112 e a 113 para nós? Sim, posso. Posso ler em sequência, né? Aí depois a gente conversa sobre elas duas, não é? Pode ser? Sim, pode, claro. Que é a primeira ordem, né? Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. A 113, primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias e incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. O homem pode comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Lindos, né? São aqueles que já passaram pela terceira ordem, pela segunda ordem, né? E agora estão na primeira ordem, né? São aquelas, pelo que eu li aqui, são aquelas pessoas, como a gente comentou da outra vez, que é aquele pássaro que tem as duas asas já equilibradas, já tem o intelecto trabalhado, bem aprimorado, e a moral com todas as virtudes. Então, são aqueles que a gente chama de anjo, de santo, né? São aqueles que a gente chama para ajudar, para proteger, para pedir um conforto, uma intuição, né? Como ele disse mesmo, aqui até me frustrou um pouquinho, que eles não estão constantemente às nossas ordens. Isso eu nunca tinha lido, né? Não imaginava, né? Mas é por que eles não estão sempre às ordens, né? Uma, que tudo que a gente pede, eles estão ali prontos para ajudar, mas a gente tem que merecer, né? Pelo que eu entendi aqui. É a primeira vez que eu estou lendo essa parte aqui, então, assim, né? Eu imagino que seja isso. Em primeiro lugar, eles não estão à nossa ordem, porque eles estão aqui para ajudar todo mundo, eles não são anjo específico de uma pessoa só, eles são os anjos, arcanjos, serafins da humanidade toda. Estão ali
para fazer o bem. São melhores que o que a gente leu aqui, o do 111, né? Os espíritos superiores. Então, eles são trabalhadores natos, não são aqueles que nem a gente pensa que os anjos ficam lá na arpinha, em cima da nuvem, descansando. Pelo que eles falaram aqui, são os trabalhadores mesmo, eles trabalham, mas em tudo, né? Em ajudando a humanidade, ajudando a natureza, né, em tudo que for possível para fazer o bem. E, e aqui, como disse aqui, eles fazem o bem por gostarem de fazer o bem. Eles não acham que isso é um fardo. Eles fazem porque eles gostam, eles têm amor em ajudar, amor em fazer o bem, pelo que eu entendi aqui na nossa leitura. Fazem na felicidade, né, que É, eles ficaram. Eles são seres tão puros, que eles são felizes em fazer qualquer atividade. Então, eles estão prontos a tudo. Então, eles, como você falou, eles não ficam tocando harpa, eles têm muitos afazeres. Então, não dá para ele dar atenção específica para uma pessoa, né? Então, são os mensageiros de Jesus, são os mensageiros de Maria, são as, ah, os, os espíritos que, que nunca param, mas são felizes em ajudar. Eles querem o progresso universal, né? Que todos se tornem melhores e não medem esforços para isso, e se sentem não com um fardo, mas com muita felicidade, porque alcançaram esse grau, né, de pureza, onde todos nós vamos ser seres puros um dia. um Essa dia. promessa de Deus, né? Que um É, dia nos tornemos todos espíritos puros. é lá Demorar, É aqui vai onde está Jesus, né? E Jesus disse, é aqui onde está Jesus, e Jesus disse, né? Um dia fareis o que eu faço e muito mais, né? muito mais. A cartilha está aqui, ó, a gente está estudando, a gente vai passar por todas essas etapas que nós lemos. Aliás, graças a Deus, já passamos por algumas, né, gente? A gente não está lá na terceira, né? Na Não, terceira ordem, né? mas Se tiver, está saindo da terceira ordem, né? surgiu No uma, máximo, sabe, uma dúvida. Nos espíritos superiores, a gente achou que eles não encarnassem mais, mas eles encarnam, né? Já é sabido, por exemplo, que Emmanuel está encarnado, né? é, Que ele está encarnado. Então, talvez eles não tenham a necessidade de encarnar, mas querem encarnar, né? Então, é uma diferença Por nos missão, né? superiores, né? Por é, Porque missão. os puros não vêm, né? Só se for uma missão muito grande como Jesus, né? Eu acredito. muita bondade, né? É, Dizem que o Emmanuel, ele já está com é 7 anos já. isso. E dizem também, né? Não sei, é que é numa cidade de São Paulo, interior de São Paulo, né? Logo, logo Então, a gente vai ver, porque ele vai essa, pelo lado das letras, da educação, ele vai para o setor da educação, né? Então, logo, logo a gente vai ver as características dele, apontando aí, cuidando dos nossos alunos. sim. Fé em Deus. É Amém. isso aí, meninas. E as obras de André Luiz nos mostram muito que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha. Porque a felicidade está em servir, não é na Isso. ociosidade. Né? Como os espíritos da terceira ordem, né, assemelha a felicidade como ficar de boa, né, sem fazer nada. E não, quanto mais o espírito é elevado, mais ele vai trabalhar, mais ele vai servir, né? Com toda a sua bondade. E quando você falou, Cleide, que é presunção, né? Que até Kardec coloca aqui que é muito presunçoso a gente achar que eles estão constantemente às nossas ordens, porque nós ainda estamos muito ligados ao materialismo e esses espíritos puros
eles não têm nada, não têm nada mais traço da matéria. Então, eles não vão ficar apegados a coisas da matéria, né, para nos dar notícia de alguma coisa que não seja para a nossa evolução e ajudar a humanidade. Eles não se preocupam com coisas menores, né? Mas eles se preocupam com a evolução moral e espiritual de cada ser e na humanidade, na coletividade. E olha só, como é gostoso a gente estudar em grupo, quanta coisa que a gente pôde aprender e reviver esses estudos, como foi interessante a gente ver toda essa passagem que Kardec fez para nós, né? Não é muito gostoso que aí a gente se coloca no lugar que nós vamos passar por todo esse trajeto. E a gente só tem um minutinho, o Noah chegou aqui já Tá também bom. para se despedir. Oi, tchau. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos conduziram nesses estudos de hoje, né? Noah? Agradecendo ao nosso Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga. E com fé em Deus, na próxima semana estaremos juntos para mais um lindo estudo nosso. Amém.